Olá, olá, você fã do futebol, seja bem-vindo. No informativo de hoje teremos o resultado da Copa do Brasil, jogos de volta, quem classificou e quem ficou pelo caminho. E também teremos os jogos da Série A e Série B do final de semana. Fique aqui, fique informado. Copa do Brasil, vamos ver como é que terminou os jogos decisivos dessas oitavas de final. Tivemos nesta quarta, dia 31, às 19 horas, lá na Arena Fonte Nova, Bahia empatou com o Santos em 1-1. Como na Vila Belmiro havia terminado 0-0, a decisão foi para os pênaltis. E nos pênaltis deu Bahia 4-3 e o Bahia é classificado para as quartas de final. No dia 31, às 19 horas, no Castelão, o Fortaleza venceu o Palmeiras por 1-0. Como no jogo de ida no Allianz Parque, o Palmeiras havia vencido o Fortaleza por 3-0, Palmeiras classificou-se para a próxima fase. E nesta quarta, lá no Mineirão, às 20 horas, tivemos o Grêmio surpreendendo o Cruzeiro, vencendo por 1-0. Como no jogo de ida tudo terminou igual, em 1-1, o Grêmio se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Também nesta quarta, às 21h30, na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 2-0. Como no primeiro jogo o Atlético Mineiro havia vencido o Corinthians por 2-0, no placar agregado, tudo igual, decisão foi para os pênaltis. Nos pênaltis deu Corinthians 3-1. Corinthians classificado para a próxima fase. E lá no Beira-Rio, às 21h30 desta quarta, o Internacional venceu o América Mineiro por 3-1. No jogo de ida, lá no Independência, o América havia vencido o Inter por 2-0. Placar agregado, tudo igual, levou decisão para os pênaltis. E nos pênaltis deu o América. O América venceu o Inter por 5-4, classificado também para as quartas de final da Copa do Brasil. E no Engenhão, nesta quarta, dia 31, às 21h30, Botafogo venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Placar agregado, tudo igual. Onde o Atlético havia vencido no jogo de ida por 3-2. E a decisão por pênaltis, mais uma decisão por pênaltis. E quem se deu melhor foi o Atlético Paranaense, que venceu por 4-2 o Botafogo e está classificado para as quartas de final. E nesta quinta-feira, no Morumbi, às 19h30, o São Paulo deu um susto na torcida, onde o Sport surpreendeu o São Paulo e venceu por 3-1. E como no jogo de ida na Ilha do Retiro, o São Paulo havia vencido por 2-0, o placar agregado ficou tudo igual e levou a decisão para os pênaltis, onde o São Paulo se deu bem, vencendo o Sport por 5-3 e se classificando para as quartas de final. E lá no Maracanã, às 20 horas, tivemos o clássico Flamengo e Fluminense. E o Flamengo levou a melhor, vencendo o Fluminense por 2-0. E com a vitória também assegurou a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos ver nesse quadro como é que estão os classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Temos América Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. O trio de ferro está nas quartas de final da Copa do Brasil. Os próximos jogos serão definidos por sorteio. Vamos de Série B, 10ª rodada inicia nesta sexta-feira às 19 horas no Estádio Santa Cruz. Botafogo de Ribeirão Preto versus Tombense. Às 19 horas no Castelão, Ceará e Chapecoense. Às 21h30 no Heriberto Rilse, Criciúma e Atlético de Goiás. Às 21h30 também no Barradão, Vitória e Ituano. Sábado, às 16 horas, no Alfredo Jaconi, Juventude e Avaí. Às 17 horas, no Municipal de Mirassol, Mirassol e Ponte Preta. Às 17 horas, no Frasqueirão, ABC e Novo Horizontino. Às 19 horas, no Oba, Vila Nova e Sampaio Correia.
Domingo, às 15h30, no Brinco de Ouro, Guarani Série B. E fechando a 10ª rodada, no domingo, às 18 horas, no Estádio do Café, Londrina Esporte. Brasileirão, Série A, 9ª rodada, inicia neste sábado, às 16 horas, no Castelão, Fortaleza e Bahia. Às 18h30, no Parque do Sabiá, o clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro. Às 18h30, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Botafogo. Também às 18h30, no Independência, América Mineiro e Corinthians. Às 21 horas, na Vila Belmiro, Santos Internacional. No domingo, no Maracanã, Fluminense e Red Bull Bragantino. Às 16 horas, na Arena do Grêmio, Grêmio e São Paulo. Às 18h30, no Allianz Parque, Palmeiras e Curitiba. Às 18h30, no Serrinha, Goiás e Cuiabá. E fechando a rodada na segunda-feira, às 20 horas, no Maracanã, Vasco da Gama e Flamengo. Vamos lá para as últimas notícias que está acontecendo no meio esportivo do futebol. Há um interesse do grupo que comanda o Paris Saint-Germain na aquisição do Santos Futebol Clube. As intermediações estão sendo feitas pelo pai do Neymar. Mercado da bola. Corinthians tem interesse na contratação do meia paraguaio Matias Rojas, que joga no Racing da Argentina. Mas o que preocupa o Corinthians são as constantes lesões do jogador, que está sendo avaliada pela equipe médica. No São Paulo foi cogitado nessa semana que Marinho teria a possibilidade de ser negociado com o clube, mas o que pesa nessa questão são o alto salário do jogador. O ponto favorável seria Dorival Júnior, que já trabalhou com ele. Pato foi representado ontem numa coletiva de imprensa pelo São Paulo e já foi integrado ao grupo com os treinos, e acredita-se que dentro de 2 semanas estará pronto para jogar. Racha no Flamengo. Há um racha entre 2 jogadores do time do Flamengo, e isso está causando uma divisão entre os jogadores. Se você gostou do vídeo, se inscreva, deixe seu like, que no próximo informativo, resultados dos jogos da Série A e Série B do final de semana, e também os próximos jogos da Libertadores e Sul-Americana que teremos no meio de semana. Um abraço a todos e fique com Deus e até o próximo vídeo.